Neste tutorial eu vou mostrar para vocês como é que a gente trabalha com uma quantificação mais detalhada dentro do Active 3D. Expliquei no tutorial anterior que o Active ele tem um sistema de compartilhamento, de exportação da quantificação junto ao TroncOrg. E eu posso associar elementos construtivos aos tipos de objeto e lá fazer o orçamento. Nós vamos trabalhar aqui com essa criação de elementos construtivos e associação de objetos. Para isso eu estou trabalhando aqui com um arquivo que é bem simples, é uma edificação que nem terminada é, mas o que eu vou explicar aqui é o suficiente para a gente fazer em qualquer projeto, até porque não cabe aqui a gente fazer toda a inserção, né? Porque ele é bem trabalhoso, mas em compensação ele te dá um resultado final bem detalhado. E o que eu vou explicar para vocês aqui agora é o suficiente para vocês conseguirem fazer sozinhos com os outros elementos construtivos. Primeiramente, nós temos que ir em Active 3D Quantitativos. Ele vai abrir uma tela aqui onde eu importo, eu abro o arquivo de quantitativos onde constam todos os elementos construtivos. Basta simplesmente clicar em abrir, tá? Aqui ele tem a tela do menu de quantitativos. A primeira coisa que nós vemos aqui é editar elementos construtivos. Eu vou clicar ali. Veja que ele aparece aqui todos os códigos e a descrição do elemento construtivo. E eu posso tanto alterar o elemento construtivo, eu posso apagar o elemento construtivo ou posso criar um novo. Cabe a nós definir o que é melhor. Vai depender de cada necessidade. Se, por exemplo, tu utilizar um elemento existir um elemento construtivo aqui que tu nunca utiliza, tu pode apagar e assim filtrar apenas o que é necessário. Tá? Se eu quero criar um novo elemento construtivo, também é muito fácil. Eu vou selecionar aqui um tipo de piso, como por exemplo esse ZPav Cera, e vou colocar ZPav PLAM, que seria o quê? Piso laminado, cor marfim, por exemplo, tá? Apenas um exemplo. Eu vou clicar aqui em criar novo elemento. Se formos aqui, ó, piso laminado cor marfim, ele criou já o meu elemento construtivo. Se eu quero apagar, basta selecionar um desses e clicar aqui em apagar. Tá? Vou clicar em OK. Nós temos aqui também a opção de ler arquivo de elemento construtivo. O que seria isso? Este comando ele lê um arquivo com um código de descrição de elementos construtivos que foi gerado pelo TronOrg, atualizando os elementos existentes no Active 3D. E aqui a gente tem também as opções que seriam adicionar elementos construtivos selecionados manualmente. Aqui eu posso também substituir todos os arquivos, ou seja, o novo arquivo de elemento construtivo substitui totalmente o arquivo atual e também todos os elementos do arquivo atual são perdidos. Também temos mais abaixo a opção de adicionar novos e substituir os elementos construtivos iguais. Neste caso, o novo arquivo de elemento construtivo ele vai ser comparado com o atual da seguinte maneira. Os novos elementos construtivos em que os códigos não constam no arquivo atual serão adicionados automaticamente. E se o elemento construtivo possui códigos iguais a um elemento construtivo existente, a gente vai questionar se substitui ou não. E abaixo a gente tem aqui somente adicionar elementos construtivos novos, né? Onde nessa opção só vão ser adicionados elementos construtivos que não constam no arquivo atual. Então aqui a gente consegue, resumindo, a gente consegue capturar outros arquivos de quantificação e poder mesclar com elementos construtivos, tá? Aqui mais abaixo a gente tem a opção de associar elemento construtivo com objeto. Como é que funciona? Essa aqui é a aplicação prática mesmo, onde eu aplico o código ao objeto desenhado.
Ou seja, vamos selecionar aqui o piso. Nós temos aqui na parte inferior o piso laminado cor marfim. Eu vou clicar em selecionar objeto, vou selecionar o meu piso, veja que ele capturou um elemento, vou dar um OK e vou associar. A mesma coisa eu vou fazer com relação ao piso do pavimento térreo. Eu sei que tem um elemento construtivo aqui, ó, piso cerâmico do pavimento térreo. Eu vou clicar em selecionar objetos, vou selecionar o objeto na planta do térreo, ele capturou um, vou associar. O interessante que é, no momento que eu clicar em listar um objeto, por exemplo, e selecionar um dos objetos que eu já fiz a associação, ó, aqui ele não pegou direito, ó. Vamos ver nesse. Ó, aqui ele pegou. ZPAV Cert, que seria o piso cerâmico, e aqui a unidade, a face maior, inferior e superior, e o volume e todas as informações deste objeto. Se ele não apareceu aqui é porque a associação não foi bem feita. Então eu tenho que refazê-la. Eu vou selecionar novamente o piso. Vamos procurar aqui, piso laminado cor marfim, vou selecionar o objeto. Vou capturar esse aqui. Vou associar. E agora eu vou listar. Veja que ele capturou agora, tá? Com todas as informações. Vou sair. Aqui a gente tem a opção de remover um elemento construtivo já criado, já associado. Ou seja, aqui a gente inseriu um piso no térreo de cerâmica e aqui de laminado. O que eu posso fazer? Eu posso selecionar esse piso laminado do pavimento superior e pedir para remover. No momento que eu clicar em listar um objeto, veja que agora não aparece mais a descrição desse objeto. Não aparece mais o código do elemento construtivo, tá? Eu vou voltar, vou associar de novo o piso laminado para a gente dar sequência na explicação. Vou clicar aqui e vou conferir se ele associou. Está aqui, ó, tá? Vou ativar o comando quantitativo, a gente tem aqui o verificar elemento construtivo dos objetos. Ou seja, se eu quero verificar os elementos construtivos do térreo, do segundo e os elementos com associação ou sem associação. Eu vou colocar com associação e vou verificar. Para isso eu seleciono o meu 3D e dou um Enter. Veja que o único que tem associação é o piso térreo, que no segundo pavimento ele não pegou ainda, ó, porque eu não selecionei. Agora eu vou selecionar o segundo com elemento construtivo, verificar. Ele não pegou nenhum. Então quer dizer que ainda não tem o piso marfim aqui nesse pavimento. Eu vou clicar em sair. Vou clicar em associar. Vamos novamente lá. Piso laminado. Seleciono. Associo e vou listar. Ele pegou, vamos ver. Vamos fazer a conferência. Vou visualizar os elementos com o elemento construtivo associado do segundo pavimento, agora ele capturou. Se eu der um Enter, ele vai sempre dando um próximo. Como não tem um próximo, ele não vai fazer, tá? Ou seja, essa ferramenta serve para ver o que a gente já inseriu de elemento construtivo associado e o que a gente não inseriu. E tu consegue fazer o filtro por pavimento ou definir se tu quer selecionar os sem elementos construtivos ou com elementos construtivos. Também existe a possibilidade de eu substituir. O que seria o substituir? Eu defini que onde eu estou usando um determinado tipo de elemento construtivo, ele mude para outro. Ou seja, vamos selecionar o marfim, que é o que a gente criou. Vamos um pouco mais para baixo. Aqui, ó. Eu quero que esse piso laminado cor marfim seja substituído pelo piso cerâmico pavimento térreo para ficar igual ao de baixo, tá? Cliquei. Agora eu vou selecionar o objeto e vou substituir. Na linha de comando ele pergunta se eu quero substituir, sim ou não. Eu vou digitar S de sim. E foi feita uma substituição. Se eu clicar em listar objeto e selecionar esse piso, veja que agora ele não é mais
piso laminado, marfim. Ele é o piso cerâmico do pavimento térreo. Eu vou dar um Enter, vou clicar em sair. Se eu quero trabalhar com a listagem de um objeto, como a gente fez em cada item anterior, só para curiosidade, basta eu clicar nessa opção e selecionar qualquer item. Ó. Então aqui eu sei qual é o piso, eu vou dar um Enter, eu vou selecionar agora a parede, veja que ele não tem elemento construtivo associado, então ele é uma espécie de tira-dúvidas. E aqui no Pavimentos 3D, o que eu consigo fazer? Se o meu projeto for muito grande, eu consigo fazer o controle de pavimentos para fazer a associação de elementos construtivos. Ou seja, eu quero fazer com que todos os objetos fiquem congelados, mas no pavimento térreo eu quero que a minha esquadria fique descongelada. Dessa forma, eu consigo visualizar apenas as esquadrias e associar um elemento construtivo a um objeto. Vamos selecionar aqui uma janela. Vamos ver aqui, ó, janela maximar veneziana, ou seja, não tem nenhuma aqui. Eu poderia criar até um elemento construtivo, né? Vamos fazer isso. Eu vou editar e vou criar. Vamos ver aqui, janela maximar em alumínio. O código é ZESC JA02. Eu vou colocar JA03, que seria janela correr, 2 folhas, alumínio. E crio um novo. Veja que está aqui ela. Ó. Dou um OK. Agora eu posso fazer o quê? Eu posso associar. Eu vou selecionar a esquadria que eu criei. Vou selecionar os objetos. Como as duas esquadrias são iguais, eu seleciono as duas. Sempre importante selecionar aqui, ó, pelo componente de esquadria. Ó, dou um Enter e associo. E clico em sair. Essa é a vantagem de a gente trabalhar com esse item de pavimentos 3D para poder visualizar. Após criarmos todas essas aplicações, vamos descongelar todos os objetos de todos os pavimentos, nós podemos fazer a quantificação usando as nossas ferramentas aqui que eu expliquei anteriormente. E além disso, a gente pode definir a soma dos elementos, né, a ponto de ter a quantificação mais geral, mais detalhada, levando-se em consideração o elemento construtivo. O que eu vou fazer? Eu vou agrupar esse elemento construtivo e eu quero que ele agrupe os pavimentos e elementos construtivos. Vou clicar em selecionar objetos, vou dar um Enter, vou clicar em exportar, veja o que acontece. Ele colocou aqui o segundo, 7 unidades, aqui de forma individual esses objetos, né? Por quê? Porque eu não coloquei o elemento construtivo vinculado. Já aqui no térreo, o piso cerâmico ele capturou e colocou 1. No segundo pavimento, ele pegou o mesmo piso cerâmico, com a mesma característica, com o mesmo elemento construtivo. E aqui as esquadrias, ele agrupou as duas esquadrias iguais, porque elas estão no mesmo pavimento. Só aqui que não houve descrição, por quê? Porque eu não associei as paredes aos elementos construtivos. E ele pegou as paredes do térreo e do pavimento superior. Se eu desabilitar a opção elemento construtivo, selecionar todo o projeto e exportar, veja agora que ele não considerou aqui os elementos construtivos. Ó. Ele fez um somatório geral, uma quantificação geral. Se eu optar o elemento construtivo, desabilitar o pavimento e colocar aqui o pavimento, eu seleciono, exporto. Aqui novamente ele vai fazer a junção dos objetos do mesmo pavimento. Ou seja, toda aquela explicação que eu dei no primeiro vídeo, ele vai considerar aqui. Se eu quero o mais detalhado possível, eu desmarco todas as opções, seleciono os objetos, exporto, ele vai me dar tudo detalhado. No pavimento que ele está, o elemento construtivo que ele está sendo inserido. E depois eu posso salvar como esse arquivo para levar para um outro software ou pegar as informações necessárias.
Agora eu abri aqui o nosso arquivo de quantificação, ó, ele exporta num formato TXT, com todas as informações necessárias que ele exportou no arquivo anterior. Lembrando que esse arquivo de quantitativo, ele vai gerar onde está o arquivo DWG. Tá? Então esse aqui seria o arquivo, a quantificação mais detalhada. Repetindo, alguns elementos eu não inseri o elemento construtivo, né? Onde eu inseri ele colocou esse código. E a ordem vai depender de como você definir lá na quantificação.